Há 100 anos nascia na pequena cidade mineira de Pedro Leopoldo o médium mais famoso do Brasil, Chico Xavier. O Arquivo N vai homenagear com 2 programas especiais esse homem que para muitos foi um santo e para outros um grande enigma. O homem que psicografou centenas de livros e mensagens, que foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz e que deixou um grande legado de caridade e amor ao próximo. No programa de hoje vamos falar sobre o desafio dos jornalistas que tentaram decifrar o enigma Chico Xavier. Em 1910, quando Chico nasceu, Pedro Leopoldo, que fica a menos de 100 quilômetros de Belo Horizonte, tinha cerca de 5.000 habitantes. Uma cidadezinha tranquila e bem interiorana, que de repente se tornou conhecida pela fama inesperada do médium Chico Xavier. Como é que eu vejo o Chico, resumindo bem rápido a trajetória dele? Menino pobre, mulato, filho de pais analfabetos, nascido no interior de Minas, que primeiro vira um escândalo nacional quando passa para o papel mensagens assinadas por espíritos, e que depois, com o tempo, depois de ser atacado, perseguido, ridicularizado, processado, ele se transforma num ídolo popular, num mito. E meu pai não concordava com as minhas informações sobre vozes que eu ouvia. E o sacerdote que me confessava, ele então me aconselhou a aceitar um emprego aos 10 anos de idade, para que meu pai, impressionado com o que eu dizia, não promovesse a minha entrada no sanatório. Eu aprendi desde muito cedo a venerar Nosso Senhor Jesus Cristo na fé que minha mãe me transmitiu desde os 2 anos de idade. Aprendi a considerar Jesus como sendo nosso Senhor e Mestre. O Chico, ele tinha tanta fé que ele acreditava estar permanentemente acompanhado pelo guia espiritual dele, o Emmanuel, a quem ele sempre cita, e tinha tanta fé que ele foi capaz de abrir mão da paz, da privacidade, do dinheiro, né, para se dedicar à missão dele. A missão dele era difundir o espiritismo e a caridade no Brasil. Então, como jornalista, eu apostei nesse ponto de vista e, sem julgar, sem adjetivar, eu dei ao leitor a liberdade e a responsabilidade também de tirar suas próprias conclusões. É verdade? É mentira? É loucura? É fraude? Mão esquerda no rosto, enquanto a direita rabisca frases em pedaços de papel. Chico, eu te amo, eu te adoro, Chico. Nair Belo passou a admirar ainda mais o médium em 1977, depois de receber esta mensagem. Uma carta que, para ela, o filho ditou para o amigo em 10 parágrafos. Manuel Francisco Neto narra detalhes do acidente que lhe custou a vida e comenta histórias que nem a família se lembrava mais. As pessoas que são citadas na carta são pessoas que já tinham morrido há muitos anos, em que meu marido, que era de Limeira, teve que ir lá em Limeira e perguntar para minha sogra, para a tia dele, quem eram aquelas pessoas, porque ele não lembrava, e elas confirmaram. Bom, eu decidi escrever a biografia por interesse jornalístico, na verdade. Eu fiz uma reportagem, isso há 15 anos, sobre uma peça espírita chamada Além da Vida, que era um fenômeno de bilheteria. Mais de 2 milhões de pessoas tinham assistido ao espetáculo. E quando eu estudei para fazer essa matéria, eu vi que o centro desse universo era Chico Xavier, e vi também que não existia nenhuma biografia jornalística de Chico Xavier. E quem era Chico Xavier? Um homem que tinha escrito mais de 400 livros, vendido mais de 20 milhões de exemplares e doado toda a renda dos direitos autorais a instituições beneficentes. Porque ele dizia, os livros não me pertencem, eu não escrevi nada, eles, os espíritos, escreveram. Todos esses livros psicografados compõem hoje uma respeitável obra literária que já vendeu mais de 25 milhões de exemplares. Nosso Lar, por exemplo, que descreve como é a vida em outra dimensão, foi editado em vários idiomas. Só no Brasil, a tiragem de Nosso Lar já ultrapassou a marca de 1 milhão de livros vendidos. Francisco Cândido Xavier, segundo os espíritas, é o autor mais lido em toda a América Latina. O pesquisador baiano Clóvis Nunes, que se dedica ao estudo dos fenômenos paranormais,
é um profundo conhecedor das obras psicografadas por Chico Xavier. Porque ele produziu uma média de 6 livros por ano. E são livros que têm uma multiversidade de assuntos. Ele produziu romances, contos, ensaios, apólogos, crônicas, poesias, das mais generalizados estilos. Então, o que ocorre é que uma mente não poderia ter essa grande criação de multiversidade de conteúdo. Daqui a pouco, o fenômeno da psicografia. Voltamos já. Em 92 anos de vida, Chico Xavier psicografou mais de 400 livros e milhares de mensagens. Sua mão veloz e seu lápis afiado estavam sempre a serviço da comunicação entre o mundo dos vivos e o universo dos espíritos. Mas o fenômeno da psicografia intrigava os jornalistas. Em agosto de 1944, os repórteres Davi Nasser e Jean Manzon, da revista O Cruzeiro, foram à cidade de Pedro Leopoldo para testar os poderes mediúnicos de Chico Xavier. Os dois apresentaram-se como jornalistas americanos e fizeram uma longa reportagem com o título Chico, Detetive do Além. Jean Manzon fotografou o médium se concentrando e em seguida fez um flagrante que a revista qualificou como sensacional. Chico em transe dentro de uma banheira. Depois, o médium aparece lendo, psicografando e em momentos de descontração dentro da casa onde morava com as irmãs. As fotos revelavam que eles estavam diante de um homem extremamente ingênuo. Jean Manzon e Davi Nasser saíram então de Pedro Leopoldo convencidos de que os poderes mediúnicos de Chico Xavier não eram assim tão excepcionais. Se ele era realmente orientado por Emmanuel, o seu guia espiritual, porque a verdadeira identidade deles não tinha sido descoberta. Mas ao chegarem em casa e abrirem os livros que haviam recebido de presente do médium, tiveram uma surpresa. Quando foi de madrugada, o Manzon me telefonou dizendo: você já viu o seu livro que o Chico Xavier nos deu? Eu falei: não. Então veja, eu fui ver na biblioteca, peguei o livro no escritório, no meu escritório de casa, e estava escrito exatamente isso. Ao meu irmão Davi Nasser, de Emmanuel, ao Manzon ele havia feito uma dedicatória semelhante. Por coisas assim é que eu tenho muito medo de me envolver em assuntos de espiritismo. Esse é um terreno muito difícil, né, para se fazer uma reportagem, um terreno meio pantanoso. Você não encontra realmente uma base para você dizer, olha, é isso ou aquilo. É uma área extremamente difícil para o repórter. Chico fazia sempre questão de ler os poemas que psicografava. Lamento de quem ama, do mais nobre aos mais plebeus, mesmo florindo na lama, é um lírio do amor de Deus. Alta de Souza. Por que ele consegue passar de motivo, de alvo de tantas críticas e de tanta descrença para um ídolo popular? Como é que se explica essa curva? É fácil. O que move essa curva, o que sustenta essa curva é a coerência do Chico. Porque todo mundo esperava que mais cedo ou mais tarde ele fosse cair. Então o cético chegava e falava, mais cedo ou mais tarde ele vai ser desmascarado como fraude. E o Chico dizia, eu não vou cair porque nunca me levantei. Era uma frase dele. São 64 anos de mediunidade. Durante todo esse tempo, a casa de Chico Xavier em Uberaba, Minas Gerais, esteve sempre cheia. São filas imensas de gente que procura uma ajuda, uma palavra, um sorriso. Muitas dessas pessoas têm histórias impressionantes para contar. A delegada de Uberaba, Sandra Vazir, perdeu o irmão Renato num acidente de carro. A família procurou Chico Xavier, que psicografou uma mensagem de Renato com 13 páginas. Sandra tem certeza de que estas palavras são do irmão dela. Ele cita uma tataravó nossa, que nem sabíamos da existência dela, e que foi verificado que ela realmente existia através de um contato, via cartórios da cidade onde ela morou, e lá foi constatado que ela realmente existiu e faleceu cerca de 60 anos atrás.